Olá pessoal, tudo bem? Tem alguém aí? Aqui quem fala é Michele Lemos, pedagoga terapeuta e estudante de Direito. Quero conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do tema que eu coloquei aqui, que eu desenvolvi na hora para a gente poder estar conversando a respeito do... coloquei analise sobre o seu discurso, ou seja, é uma análise que você tem que fazer do discurso, né? Às vezes a gente coloca alguma coisa em nossa rede social e vem o outro ler de outra forma, né? Aquilo que nós postamos, porque a leitura ela é bem subjetiva, né? Cada um faz a sua leitura de mundo, cada um lê o que compreende sobre aquela matéria. Olá, Vera Lúcia, olá, Gatuso, aos demais Facebooks atrelados que não aparecem no número de visualização. Bom, gente, rapidamente aqui, eu tô passando para falar a respeito da ofensa, tá, que rolou no meu Facebook essa semana, em especial a pessoa do senhor Olavo Pacheco. Eu não sei se ele está me assistindo ou não, mas se ele estiver também, é muito bom que ele esteja ouvindo. Não sei se vai concordar com partes ou em tudo que eu vou falar, mas lembra que nós falamos sobre a ofensa? A gente, quando ofende o outro, entra na rede social do outro, manda um recadinho ou fala pessoalmente com a pessoa, no sentido de ofensa, nós já conversamos aqui em uma das nossas lives, né? Agora eu tô falando aqui de fins terapêuticos, tá? A gente, quando ofende uma pessoa, quer dizer que a gente não tá bem resolvido com a gente mesmo, tá? Então a gente precisa se ajustar. Por quê? Tem N motivos, tá? Aquela pessoa que sofre de baixa estima, tá? A pessoa que quer chamar atenção para ela, então ela prefere ofender o outro para ela se aparecer. É uma pessoa que não está resolvida consigo mesma, então ela traz consigo mesmo os preconceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos, ou seja, aquilo que eu entendo de mundo, aquilo que eu entendo sobre gays, aquilo que eu entendo sobre negros, índios, aquilo que foge, tá, entre aspas, aquilo que eu taxo como normal a minha pessoa, entre aspas, tá, gente? E eu acabo, como se diz, eu acabo diferenciando de uma coisa a outra e me achando mais. Mas enfim, então N motivos que as pessoas fazem esse tipo de ofensa, tá? Em especial, essa semana foi me feita várias ofensas gratuitamente no meu Facebook, mas eu quero falar assim com total certeza para vocês que eu não tô nem aí para essas ofensas, tá? Porque é aquilo que eu falo com vocês nas lives, né? Que a gente tem que se ofender quando realmente a gente fez alguma coisa que aí a gente para pensar, né? Meio que se ofende, é um mecanismo de defesa, a gente para pensar e reformula tudo aquilo que nós pensamos e construímos, né? Que não é o meu caso, tá? Não que eu sou a dona da razão, não seja isso, é porque vai da intenção da pessoa. Eu postei uma notícia, a pessoa vem dizendo outra e a pessoa veio com ofensas em cima de mim, enfim, eu não entendi nada. Mas em relação à pessoa do Olavo Pacheco, né, que eu tinha falado, a matéria é o seguinte, era correspondente ao nosso presidente, Jair Bolsonaro, né, que é um presidente bem polêmico, ou seja, eu conheço ele pessoalmente, sei da pessoa dele, não tô aqui para defender ele, tá? Eu gosto das ideias dele, tá certo? Embora ele tenha dado alguns escorregões assim, mas segundo mais as pessoas que o cercam, que sempre deixam algum vacilo, mas eu, Michele Lemos, eu gosto da postura dele, eu gosto da autenticidade dele. Ele é um presidente também que não responde a nenhum processo por corrupção. Gosto demais. E também respeito as demais pessoas que gostam do Haddad, né, simpatizam com o Lula. A gente tem que ter essa ideia, gente, do respeito. A gente tem que respeitar a linha de pensamento das pessoas, as postagens das pessoas, a colocação, a postura das pessoas, tá? A gente se torna intolerante a partir do momento que a gente não compreende, não faz a leitura do outro, só faz a leitura de si mesmo. Então, o preconceito, a ofensa ao outro sempre parte da gente. Então, quer dizer, a gente não se entende, a gente não se pré-estabelece, a gente não se compreende, a gente não se respeita, então a gente acaba adentrando ao território do outro, tá? Então, nada mais quando a gente ofende o outro, a gente fala da gente mesmo. Então, a matéria, voltando, falava de ideologia de gênero, tá? Que aqui eu vou até mostrar para vocês a diferenciação de sexualidade, gênero e sexo para criança e adolescente e por que a gente não pode colocar tudo no mesmo bojo, porque vocês vão ver aqui comigo mais uma vez que são coisas totalmente diferentes, são coisas antagônicas, tá bom? Então, assim, a ideologia de gênero, gente, na verdade ela veio assim com uma ideia no sentido da gente diferenciar aquilo que estava acontecendo, né? Ou seja, era a ideia do nosso presidente, né, dizer da ideologia de gênero. Eu tô com essa roupa que eu já estava até pronta para dormir, mas eu falei, não, vou lá conversar com o pessoal.
para atacar que seja as cartilhas que estavam surgindo, as outras imposições em escola, que eu também não sou a favor. Tá? Então, a ideologia de gênero fala em respeito a isso, aos ataques, tá? Das imposições em sala de aula. Aí eu postei uma coisa, o camarada falou outra, o Olavo falou de orientação sexual, que eu não sou a favor de orientação sexual, sou sim a favor de orientação sexual, sendo que eu sou pedagoga, sendo que eu sou professora também, enfim, entre outras formações, mas isso não diz respeito. Eu sempre respeitei o espaço de vocês, sempre respeitei as pessoas de vocês e venho aqui sempre com o fim, né, de acrescentar alguma coisinha e sempre também aprender com vocês, não sou a dona da razão. E eu sou a favor sim da orientação sexual porque ela faz parte de um dos eixos do nosso PCN, que é o nosso Parâmetro Curricular Nacional. Então não tem como eu falar da criança e falar do adolescente sem eu tratar da orientação sexual, de eu falar sobre isso, porque a criança é sexualidade no todo. Por que ela é sexualidade no todo? Porque sexualidade para criança, gente, quer dizer energia psíquica, né? Então, seja, tudo que ela faz é em volta dessa sexualidade psíquica. Essa sexualidade psíquica, que para nós adultos, ou a maioria dos adultos não entendido do assunto, acho que é sexo, acho que faz tudo no mesmo bojo, mas essa sexualidade psíquica para criança é o reconhecimento de mundo, aquela força que faz ela levantar da cama, ter que fazer as coisas. Então, essa energia psíquica trata-se da sexualidade. Então, gente, eu vou fazer uma diferenciação aqui para vocês do que é sexo, do que é gênero e do que é sexualidade quando a gente trata de criança e adolescente, tá? Então, eu fiz aquela postagem falando e o camarada tá querendo me atacar o tempo todo, dizendo que eu não sou a favor da orientação sexual. Como eu acabei de falar aqui com vocês, eu sou a favor sim. Tá? Falou que eu sou uma pessoa preconceituosa, que eu não sou a favor de gays, e o cara fez um bololô sendo que eu tenho amizade com pessoas gays. Isso aí não vem ao caso. E eu parei para pensar, é assim que fazem com o presidente. A pessoa não concorda com uma coisinha que ele faça, ou você também não é obrigada a entender a linha de pensamento dele nem a concordar, tanto é que tem um voto e você faz o seu voto, você corresponde com o seu voto a favor de quem você acha melhor a se votar. Então a pessoa faz um estardalhaço. Então a pessoa, por isso que eu coloquei aí como tema dessa live, da gente fazer uma análise do discurso. A gente tem que analisar o discurso. O que é o discurso dentro da linguística? É a gente analisar o lugar de fala, para quem fala, a hora que fala, do que a matéria fala, para quem fala. Eu estou falando de uma coisa, o cara está puxando gancho para as outras, então a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? E entra também naquele campo que nós falamos no início da aula da ofensa, né? O outro é tão mal resolvido que quer ofender o outro. E se ofendendo o outro se sente mais forte, né? Mais imperativo, se aparece mais nas redes sociais. Eu não tenho essa pretensão aqui de ofender ninguém. Desde o início não ofendi, não é minha pretensão ofender ninguém. Tanto é que nas publicações que ele colocou, eu sempre tentei amenizar. Fui chamada de anta, né? Bacana, porque assim, a anta até que é um animalzinho bonito, né? Mas pode me chamar do animal que quiser, fazer as colocações que quiser, porque não me atinge. É aquilo que nós falamos no discorrer das lives, né? Uma pessoa bem resolvida não dá margem para esse tipo de coisa, né? A gente, quando atinge o grau da maturidade, a gente escolhe os pensamentos que ficam, as coisas que ficam, as coisas que permeiam, as coisas que tem que passar por nós como aprendizado, né? E aquelas que tem que ficar. Agora, se não é uma pessoa que auto se conhece o suficiente, não é madura, a pessoa logo se ofende, né? Com o que foi falado. Eu não me ofendi nem um pouco, mas só dando aqui uma explicação, porque às vezes a pessoa olha lá na minha linha do tempo, né, e não entende nada. Mas assim, vou deixar, porque essa não foi minha intenção de ofender e vou deixar a bel prazer da pessoa. Se a pessoa quiser apagar, beleza. Se não quiser, vai ficar lá. Então, vamos fazer uma distinção aqui, aproveitando a nossa live, né, porque o nosso tempo é precioso. Quando a gente trata de criança, de adolescente, gente, por que eu sou a favor dessa ideologia, contra a ideologia de gênero, tá? Que Bolsonaro fala. Que enquanto se tinha propostas de adentrar as escolas com aquelas propostas, né? De mostrar de uma forma tão assim direta para a criança o que é uma relação sexual, tá? Eu sou a favor de ir contra essa ideologia de gênero, que na verdade ele chamou de ideologia de gênero. Por quê? Porque quando a gente fala de criança, tá? A criança, ela não compreende o foco que nós compreendemos enquanto adulto, que é o ramo ali do sexo, né? É o fazer sexo. Então, tudo envolve o fazer sexo.
Para a criança, tudo parte da sexualidade, ou seja, ela está fazendo reconhecimento do corpo, conhecimento de mundo, né? Ela se toca, ela se olha no espelho, ela faz comparação com a mãe, com o pai, com aqueles que convivem com ela. Então, ela tem essa percepção de sexualidade, ou seja, essa energia psíquica que a move, independente de sexo, essa sexualidade para a criança é a energia que a move a fazer as coisas, né? A correr atrás. Então, é energia psíquica, a sexualidade para a criança. E quando a gente oferece certo tipo de material que vem de forma direta, a gente meio que está fazendo uma imposição, meio que a gente está, como se diz, fazendo a ruptura daquela descoberta na criança, porque a criança tem que descobrir por si só o corpo, as coisas que acompanham, as coisas que a cercam, e ela vai fazendo esse reconhecimento de mundo que nós chamamos, tá? Isso é aos poucos e sem pressão, tá? E eu disse também que, isso é sexualidade para criança. Já o sexo que nós entendemos é o sexo, né, pênis e vagina, ou seja, pode ser a relação sexual. E a diferenciação do gênero, o gênero em si, ele é uma percepção social de como que você se percebe. Você sendo homem, você se percebe mulher, ou você mulher se percebe homem? Entendeu? Então, como que a gente vai fazer essa imposição, entre aspas, de ideologia de gênero, se a criança ainda está em transição de conhecimento, tá certo? Então, ela não tem essa capacidade de adentrar nesse rol que nós chamamos de gênero, porque o gênero em si é uma construção sexual partindo da percepção social. Então, como que a gente vai falar de gênero para a criança se ela está ainda se construindo, se ela ainda está se percebendo? E sexualidade nós acabamos de falar aqui, que é aquela energia psíquica que faz a criança se movimentar, é a percepção do seu corpo, de mundo, aqueles que o cercam, tá? E sexo é menino e menina no sentido biológico. Ah, Michele, tá sendo preconceituosa. Não, é o biológico, gente, né? É o pênis e vagina, tá certo? Então, aqui eu mostrei para vocês a distinção. Então, quando a gente publica uma certa coisa que a gente é contra, a pessoa já vem dizendo que a gente não é a favor de orientação sexual. Então, eu mostrei aqui para vocês a diferenciação do que é sexo, do que é sexualidade e gênero para criança, tá certo? E por que eu sou a favor ou não. Então, vocês voltem a live aí e vê, por gentileza, tá certo? E também, dentro dos meus argumentos com essa pessoa, eu tinha falado também que a imposição de gênero, entre aspas, tá? Como o Bolsonaro chama, como se diz, é também, ao meu ver, um pé para a pedofilia, ou seja, é um passo para a pedofilia. Ele falou que eu misturei todas as coisas, o que não é. Porque uma coisa são pessoas que só sabem de realidade de sala de aula, e eu que sei realidade de clínica, eu que sei realidade de sala de aula, tá certo? Eu trabalhei também com os menores infratores, então assim, é um pé para a pedofilia no sentido de ideologia de gênero, você levar a criança a uma descoberta de gênero, porque gênero, nós falamos aqui na distinção, que é essa percepção sexual partindo de uma percepção social, dessa construção. Então, é um pé para a pedofilia no sentido de, tá? Se você se faz uma criança se perceber, ela está em transição de conhecimento, você a faz se perceber como homossexual, tá, gente? Não sou contra nem nada, não estou falando nada disso. Depois eu vou construir um discurso dentro do meu discurso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Analisa bem o que eu estou falando, tá? Então, se você pega uma criança em transição, que todas as crianças, todos os adolescentes passam por essa transição de conhecimento, de mundo, de corpo, e você coloca essa ideia dentro da criança de que ela é homossexual, o que você faz? Você incute, segundo o meu entendimento, um pé à pedofilia, porque você meio que facilita aquele meio ali para a criança. Eu vou dar um exemplo. Em Manaus, tá? Tem grande índice, isso é baseado em enquete populacional, grande índice de crianças abusadas, tá? E explorada pelos seus pais, sendo que a maioria é abuso, tá? Abusada pelos seus pais, alegando a lenda do boto cor-de-rosa, tá? Ou seja, eles têm a relação sexual com as filhas, tá? As filhas engravidam e eles ficam ali naquela lenda, naquela coisa, falando que é lenda do boto, que o boto visitou a criança na madrugada e fica falando ali no ouvido das crianças. A engravida
E depois alegando que é o aborto. Michele, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que eu falei da imposição de ideologia de gênero. Como que eu fiz aqui a separação do que é sexo, do que é gênero, do que é sexualidade? A gente não pode colocar tudo no mesmo bojo. Quando o Bolsonaro fala no sentido de quebrar aqui a ideologia de gênero, no sentido da ideologia da manifestação de gênero para a criança e adolescente, porque nós vimos aqui que gênero é o que, gente? Gênero é a identificação social da criança, da pessoa como se percebe no social. É o homem que às vezes se percebe como mulher e mulher se percebe como homem. Então, como que a gente vai colocar, incutir essas ideias na cabeça de uma criança, de um adolescente que passa por transição? A gente não pode fazer isso. Isso é um crime, isso é um pecado, tá? Então, quando eu falo um pedofilia, no sentido de que quando esses homens, né, impõem essa ideologia de gênero para quem não é indicado, ou seja, crianças e adolescentes, quando impõem essas falácias, essas construções sociais no sentido de boto cor-de-rosa, alegando que é boto cor-de-rosa e explorando crianças, abusando crianças e alegando isso, é no sentido de você estar facilitando, porque você está abrindo ali uma brecha no sentido de reconhecimento, ou seja, um reconhecimento social. Eu falo que é o boto cor-de-rosa e eu abuso e exploro criança, nessa justificativa. Aí eu falo que essas crianças são homossexuais e nessa justificativa, nesse reconhecimento social que eu construo, tá? Eu chego a abusar uma criança. Ou seja, e aquela criança, tá? Que se diz, que o pai disse que ela é meio fora do comum, entre aspas, porque ela está em transição, ela está em energia psíquica, ela está construindo o seu conceito de sexualidade, de mundo, tá? E o pai fala que ela é homossexual, tá? Você está assim inserindo um pé pedofilia no sentido de, se um vizinho maldoso, alguém vier na maldade e querer explorar essa criança sexualmente, abusar dessa criança sexualmente, pode chegar para ela e dizer que isso é como se diz, faz parte do reconhecimento da construção daquilo que ela tem que ser, daquilo que ela se vê como homossexual. Então, por isso que eu falei, tá? E repito, que a ideologia de gênero, entre aspas, tá? É sim um pé para a pedofilia, no sentido de que você toma familiar, entre aspas, a uma criança que está em construção, você impõe algo social, um parâmetro social na cabeça da criança, e essas que sofrem abusos sofrem silenciosamente. Eu estou dando esse exemplo de ideologia de gênero com a comparação de pedofilia, por quê? Tá? Eu vi, vocês podem puxar aí também, é uma revista Veja, tá? A revista Veja publicou, não lembro o ano, acho que foi ano passado, se eu não me engano, tá? Uma capa que um pai está abraçando um filho de apenas 4 anos de idade e dizendo que o menino é transexual. Então, como que você fala que um filho seu de 4 anos de idade é transexual ou homossexual? Isso é uma capa na revista Veja, tá? É uma revista que está há anos em circulação. Então, você parte desse contexto, tá? De que pessoas leigas, estudadas, estão ouvindo ali aquelas matérias que, na verdade, foram reformuladas, sendo que a Veja, eu não sou a favor das fontes, as fontes ali não são fidedignas, tá? Muitas coisas ali são construídas para vender, que seja. Então, eu achei um pecado, porque como que você coloca um parâmetro, né, social, entre aspas, numa capa de revista, dizendo que, colocando um pai abraçando um filho de 4 anos apenas, e o camarada alegando que o filho fosse transexual ou homossexual com apenas 4 anos. Isso é um crime, sim, isso é imposição de gênero, sim, ao meu ver, tá? Porque é aquilo que eu tinha falado com vocês, tá? Nós traçamos aqui 3 diferenças quando a gente trata de criança e de adolescente. O que é sexo, o que é sexualidade, o que é gênero. Então, para crianças, a gente só trabalha dentro da sexualidade, porque sexualidade para criança é energia psíquica. Ou seja, o menino vai ali, pega uma flor, entrega para a menina, entrega para o menino. Não quer dizer que ele vai entregar a flor para o menino e que ele é homossexual. Não quer dizer que o menino escolhe rosa e ele é homossexual.
Não quer dizer que ele está dentro de uma brinquedoteca onde tem vários brinquedos disponíveis, tá? Desde boneca, fogãozinho, vassourinha, bola, pipa, que seja, porque brinquedoteca é um conjunto de brinquedos, não quer dizer que o menino pegou uma boneca que o menino é homossexual, tá? Então, por isso que eu sou contra isso, por isso que eu falo que é um pé à pedofilia, porque como que você vai impor dentro de uma criança um conceito de gênero, sendo que gênero não faz parte do desenvolvimento da criança e do adolescente? Não faz parte, gente. Por quê? Porque a sexualidade, mais uma vez que eu falei que é energia psíquica, são essas manifestações que eu falei pra vocês. Ora a menina quer se parecer com o pai, hora quer parecer com a mãe, mas na hora de forjar a sexualidade, trabalhar a sexualidade de forma inconsciente, isso é um trabalho natural. O menino vai querer estar perto mais da mãe do pai, isso é de forma inconsciente, tá? Ou aquele que é tratado de forma direta somente com a avó, né? E tem a outra também percepção de mundo, uma outra realidade de família. Então, eu acho sim um crime, uma imposição de ideologia de gênero, no sentido, né, que vocês me entenderam aí. E levando em consideração esse discurso também, na época eu tinha até pedido a revisão também dessa revista, porque eu achei horrível a matéria, tá? Houveram vários debates também, na comissão também, o pessoal debateu, inclusive teve até um psicólogo, eu esqueci o nome dele, que ele bateu de frente também com a causa, ele não achou também saudável a divulgação daquela revista, porque dá uma pesquisada, gente, um pai abraçado com uma criança com apenas 4 anos de idade, tá? E ele alega que o seu filho é transexual, tá? Isso, pra mim, é uma violência. Michele, por isso que eu coloquei em analise o discurso, uma análise do discurso, no sentido de quando a pessoa fala uma coisa, aí a pessoa começa a traçar um monte de coisa, nada a ver em cima. Michele, você não é a favor dessa capa, então você é preconceituosa, você não é a favor de orientação sexual, que blá blá blá, titi, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O negócio que isso vira um reconhecimento social, tá? Vira um padrão social, as pessoas começam a ver as crianças dessa forma, tá? As crianças estão descobertas, não sabem a maldade que o adulto tem, tá? Então tudo é percepção mesmo de mundo, a forma com que o adulto leva a informação à criança, tá? Para vocês terem uma ideia, no século XV as crianças se vestiam como adulto em miniatura, dá uma pesquisada, as crianças todas engravetadas, tudo bonitinho, tudo não sei o quê. Então quer dizer, é uma imposição social. As crianças, elas reagem conforme uma orientação social, conforme aquilo que orienta de forma social. Ou seja, eu não posso agora vir com esse discurso e querer dizer que um filho de 4 anos é transexual, é homossexual. Eu não estou sendo preconceituosa, gente. Eu estou querendo incutir em vocês, no sentido de vocês perceberem, compreenderem e ler sobre o assunto, que uma criança, não necessariamente um menino quando pega uma boneca é homossexual, entendeu? Ele está em descoberta. Eu vou dar um exemplo para vocês para ser melhor ainda. Se você vai num restaurante e lá sempre tem uma brinquedoteca, né, com todos os brinquedos disponíveis, aí o menino quer brincar de boneca, você vai tomar a boneca do seu filho de forma agressiva, arrogante, dizendo que ele vai ser homossexual porque ele está brincando de boneca? Não, ele está ali brincando de boneca porque ele ali está representando a forma com que ele é tratado dentro de casa, a forma com que a mãe o trata dentro de casa. Às vezes, na maioria das vezes, a gente vai fazer uma análise da criança brincando, porque a gente tem que fazer análise na clínica com o quê? A criança brincando, a criança escrevendo, a criança desenhando, a criança fazendo vários testes. Então, uma das análises que a gente faz é o brincar da criança, a gente chama de jogo simbólico, né? A criança pode pegar essa caneta aqui e dizer que é uma varetinha. A criança pode pegar um controle remoto e dizer que é uma pipa. Não sei, gente. Ela pode dar nomes diferenciadíssimos para objetos. Então, não necessariamente a criança pegar uma boneca e ser homossexual. É disso que eu estou falando para vocês. Então, quando eu falo que não sou a favor de imposição de ideologia de gênero, que é aquilo que o Bolsonaro chamou no sentido de impor gênero, né, na criança, eu acho também um crime, porque nós já conversamos aqui que gênero é uma percepção social, né, e como a pessoa se percebe no social. Então, não tem como você impor algo a uma criança que está em desenvolvimento em conhecimento, tá certo? Então, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, então quer dizer então que o meu filho, se brincar então com um boneco, então ele não vai ser homossexual.
tá? É uma questão que nós estamos discutindo. Aí eu falei, não necessariamente, ele pode estar representando aquilo que ele vê, aquilo que ele vivenciou, a forma com que vocês são com ele dentro de casa, tá? Eu tive um paciente que ele gostava de pintar as unhas, tá? Ele gostava de pintar as unhas. Então, assim, por que ele gostava de pintar as unhas? Porque a mãe dele pintava a unha dele, tá? E tenho também conhecido, esse já não é paciente, é conhecido que ele se transvestia como mulher, porque ele via as irmãs se vestindo de menina. Então, assim, tudo é a forma com que canaliza as coisas, tudo é a forma como vivencia. Então, a gente tem que ter cuidado, é uma coisa só que a gente tem que ter cuidado, tá? É com as imposições. A gente tem que ter cuidado que a criança ela se conhece o mundo à sua volta, está construindo a sua identidade, partindo de como ela se percebe. Então, não sou a favor dessas imposições. Eu sou a favor da criança trabalhar o corpo em si, no todo. Sou a favor dela trabalhar o outro, a percepção do outro. Trabalhar os conteúdos dados em sala de aula, tá? No que tange a português, matemática, as matérias. E tanto esses assuntos sexuais, eles vão vindo aos poucos e a criança vai construindo, vai se permitindo, vai se percebendo, e não uma imposição. Quando é uma imposição, aí você já desfoca, você já sai do objetivo, porque a educação não tem esse objetivo, tá? Então, precisamente, assim, olhar mesmo para o discurso, analisar tudo que é dado, tudo que é escrito, para não ter esse tipo de percepção, tá? Porque eu coloquei uma coisa, a pessoa colocou outra e começou a me ofender. E nós falamos também de ofensa aqui, o que isso representa para os fins terapêuticos também, tá? E eu coloquei uma outra coisa aqui também. Vamos ver se eu já falei de tudo. Tá. Bom, ao meu ver, eu já falei de tudo. Então, eu comecei aqui justificando por que o Olavo Pacheco começou a me ofender nas redes sociais. Falamos de ofensas aqui para os fins terapêuticos, né? Que é uma pessoa mal resolvida, uma pessoa que não está bem consigo mesmo, sofre de baixa autoestima, tem a necessidade de se aparecer, né? Para poder sobressair outra pessoa, aquela coisa toda nós já justificamos e já falamos sobre. E aproveitando a deixa, né? Eu falei também da diferenciação de gênero, sexualidade, sexo para as crianças, para a gente ter cuidado com as imposições feitas enquanto criança, tá? Porque a criança tem que se descobrir, tem que descobrir o mundo à sua volta aos poucos, tá certo? Ela mesma vai inferindo as suas inferências, suas percepções, tá certo? É disso que eu falo, tá? De uma forma natural, de uma forma equilibrada e não de imposição. Tá certo? Então, por isso que eu coloquei analiso o discurso, no sentido das pessoas perceberem, na verdade, do que se trata o assunto, para não sair por aí, né, igual a avestruz, enfiando a cara nos assuntos, sem saber qual é o viés, a linha de pensamento mesmo da pessoa, e sair ofendendo gratuitamente as outras, tá bom? Fica com Deus, obrigada a todos, tá bom? Tem outros Facebooks aqui atrelados, obrigada pela presença, tá? Beijo, tchau.